Quando chega o inverno, um dos grandes problemas dos aquaristas é a temperatura dos aquários, principalmente em aquários muito grandes, onde os aquecedores convencionais não dão conta, ou precisam ser colocados vários aquecedores para dar conta. Por isso nós lançamos o aquecedor externo da Aquário Sobrinho. Ele fica fora do aquário, pode ficar dentro do móvel, junto à caixa santo ou em qualquer outra posição. E é ligado em série com um filtro canister, com recalque do santo ou com uma bomba própria para ele. Esse aquecedor, ele tem um controlador inteligente que analisa a necessidade de aquecimento e liga a resistência com a potência adequada para fazer o aquecimento. Todos os detalhes do funcionamento e das características do aquecedor você encontra na nossa página, no Facebook ou no nosso site. Vamos fazer uma pequena demonstração para mostrar a eficiência do equipamento. A temperatura ambiente da água nesse momento está em 24,8. E a hora são 10 horas e 5 minutos. Eu vou ligar agora o aquecedor. E nós vamos avaliar a reação dele ao controle da temperatura da água. Nesse momento, o controlador está analisando a necessidade de aquecimento e está jogando carga para a resistência no interior do aquecedor. E em pouco tempo ele vai começar a reagir. Dentro de 1 minuto ou 2 minutos ele começa a reagir e aquecer a água de forma controlada. Já notamos que ele já identificou a temperatura baixa e começou a corrigir. A correção é feita a cada 1/10 de grau, que é a precisão do equipamento. Esse equipamento tem a precisão de 1/10 de grau, podendo ser regulado com precisão de até 1/10 de grau. Em cerca de 2 minutos, a temperatura já subiu 0,3 de grau. Bom, como podemos ver, em pouco mais de 10 minutos, o aquecedor já corrigiu a temperatura do aquário em 2 graus. Essa correção pode parecer rápida, porque o volume desse aquário é muito pequeno. Então, quando o volume é pequeno, a correção é mais rápida. Num aquário com volume maior, a correção vai ser um pouco mais lenta. De toda forma, 2 graus em 10 minutos para peixe de água doce é o tempo de aclimatação que se usa normalmente quando se transporta o peixe e se adiciona um novo peixe no aquário. Então essa variação ela está dentro da tolerância que os aquários permitem. Outro detalhe é que os termostatos analógicos, aqueles no tubo de vidro que a gente compra na loja, a precisão dele é 2 graus. Então ele varia 2 graus o tempo todo. E no entanto é largamente usado no aquarismo. O nosso tem uma precisão de 1/10 de grau. Depois da temperatura estabilizada, ele vai manter a temperatura regulada em até 1/10 de grau, se o aquarista assim desejar. Nós recomendamos que seja regulado com meio grau de diferença entre a temperatura mais alta e a temperatura mais baixa. O nosso aquecedor foi regulado para esse teste em 28 graus. Então, dentro de 1 ou 2 minutos, ele vai atingir a temperatura de 28 graus e ele vai desligar a resistência, apagando a lâmpada piloto que indica o funcionamento da resistência, indica que a resistência está ligada no momento. Esse aí aqui, é só para filmar esses 2 graus aí. Deixa eu chegar em 28, ele vai desligar com 28,5.
Desligou. Desligou com 28. Bom, o nosso equipamento estava programado para desligar com 28 graus. Então, ao desligar, ele apagou a lâmpada piloto, indicando que a resistência está desligada. A tendência dele agora é ele manter esses 28 graus com meio grau de diferença, ou seja, de 27,5 até 28, porque isso aí foi o que ele foi programado. Para fazer um teste da eficiência, nós vamos colocar essa pedra de gelo nesse pequeno volume de água do aquário, que tem cerca de 80 litros. E vamos ver quem é que vence a guerra, se é o gelo, se é o aquecedor. Nenhuma situação natural pode simular essa perda de calor com essa quantidade de gelo que foi introduzida. Estamos fazendo isso apenas para demonstrar que o aquecedor é capaz de manter a temperatura estável mesmo num ambiente muito frio. A temperatura está baixando, o aquecedor está desligado ainda. Quando chegar em 27,5, o que ele foi programado, ele vai ligar e vai começar a fazer a recuperação da temperatura. Como nós vimos, em 27,5 ele ligou, e agora nós vamos ver se ele vai conseguir manter essa temperatura estável com essa quantidade de gelo no aquário, mesmo sendo um volume bem pequeno. Agora o aquecedor já identificou a necessidade de correção e está estabilizando a temperatura. O aquecedor leva entre 1 e 3 minutos para identificar essa necessidade. Quem faz isso é um processador que existe dentro do controlador. Esse processador, ele analisa a variação de temperatura entre 1 e 3 minutos e calcula a carga necessária na resistência para equilibrar essa situação. Então, com isso, a gente pode perceber que a temperatura que inicialmente estava caindo por causa do gelo já se estabilizou e parou de cair. Agora o aquecedor vai começar a reagir dando carga na resistência a fim de recuperar essa temperatura. Vale lembrar que aqui nós estamos usando um sistema extremo, com muito gelo numa pequena quantidade de água. Como eu já disse e repito, num ambiente natural, isso dificilmente vai acontecer. Agora já podemos ver o aquecedor começando a recuperar a temperatura lentamente, à medida que o processador vai entendendo essa necessidade de corrigir a temperatura.
Agora podemos observar que a temperatura está sendo levemente aumentada. O equipamento está recuperando a temperatura lentamente e vimos que tudo isso aconteceu num espaço de tempo menor que 5 minutos. Com a temperatura se recuperando, nós concluímos aí essa demonstração da eficiência desse equipamento. Nenhum aquecedor no mercado nacional, talvez nem no mercado mundial, próprio para aquários, um aquecedor para aquários, irá ter essa capacidade de manter uma temperatura do aquário equilibrada, mesmo com a adição de uma grande quantidade de gelo dentro do aquário.